mestre falou lá. Nós iremos apresentar para vocês hoje um comparativo de duas lajes, a laje mista e a laje convencional. Comparativo de custos, tempo de execução, suas vantagens e desvantagens. No mundo atual que nós vivemos, é muito importante para o engenheiro economizar gastos na obra e viabilizar o tempo, o cronograma, entregar a obra no tempo correto. E foi feito esse comparativo para maiores resultados e ver um comparativo da laje convencional com a laje de steel deck. Foi analisado que em uma construção a laje de steel deck, uma construção de dimensões de 1.008 metros quadrados, igual um galpão, um mercado, ela tem mais viabilidade e ela tem menos desperdício de resíduos de obra. E a laje convencional, ela tem mais desperdícios e outra, ela tem mais viabilidade numa construção de 1.008 metros quadrados, que foram as duas dimensões que foram comparadas. 108, perdão. Uma laje de 108 metros quadrados e uma laje de 1.008 metros quadrados. Pegamos esses dois modelos de laje e fizemos um comparativo. Aplicamos a laje convencional nessa primeira dimensionamento de 108. Foi comprovado que a laje convencional, usando vigota T invertida com tavelas de 30 centímetros de comprimento, de largura, para rompimento de maiores vãos, e foi utilizado também uma vigota de 6 metros de comprimento. Ela, na construção de 108 metros quadrados, ela apresentou um menor custo, um tempo de execução, porém, maior. E agora eu vou passar para o meu amigo, porque ele vai explicar um pouco da laje de steel deck para vocês. O fluxograma. O projeto foi elaborado com esses dois comparativos. Fizemos a ornamentação, que por sinal teve um pouco de dificuldade para conseguir, pois as empresas não forneciam muitos dados para universidades. Aquisição do material, que foi a compra dos tijolos, foi a compra das vigotas. Contratação de mão de obra também, que foi difícil de achar. Execução. O escoramento, que é um gasto maior que a laje convencional possui. A laje de steel deck não tem necessidade de escoramento. A cura do concreto e a entrega da obra. Boa noite a todos. Meu nome é Felipe. Eu curso quarto período de Engenharia Civil e eu vou apresentar um pouco para vocês a laje mista, steel deck. É o seguinte, a laje mista é simplesmente uma chapa de aço feita de aço AR 280 e ela é perfilada, gerando assim uma resistência ao concreto, né? O que acontece? Você instala a laje mista, que é essa chapa, coloca uma malha, que é a armadura negativa. O steel deck já serve como uma armadura positiva. E o que acontece? Você pode subir em cima dessa laje. Você não precisa de andames e tudo mais. Você pode subir direto nela. Aqui está o fluxograma. O Renan falou sobre o fluxograma anterior. Ali está excluído o escoramento. O steel deck não necessita escoramento. Essa é uma grande vantagem acima disso, porque você economiza tempo. Aí vem o tempo de execução. A construtora União Gonçalves forneceu esses tempos para nós. Na laje convencional, em 108 metros quadrados, você precisa de 8 horas de execução com 10 colaboradores. Já na laje mista, você reduz esse tempo para 4 horas. Na laje de 1.008 metros quadrados, com os mesmos 10 colaboradores, são 44 horas, uma semana de trabalho. Já na laje mista, são 22 horas, metade de uma semana. Isto é, temos uma redução em 50% do cronograma. A laje convencional. A facilidade na aquisição do material, como todos sabem, é fácil de se encontrar um material de construção hoje e aderir ao material. O conforto térmico. Foi provado que o calor
com uma barreira do concreto mais a cerâmica da lajota, tem muito mais conforto térmico do que a laje de steel deck, por ela não ter o aço, não ter uma resistência térmica tão grande igual o concreto. E o custo do material é inferior. A laje mista, numa dimensão menor, ela tem um custo bem inferior do que o steel deck. E tem as desvantagens. Dificuldade em encontrar tabelas técnicas, como eu citei anteriormente. É muito difícil você conseguir uma tabela que especifique a resistência de uma vigota, o calor que uma tabela pode transpassar para dentro do ambiente, a necessidade de escoramento, ela tem esse custo, ela gasta escoramento, e a perda de material. A perda de material numa laje convencional é muito grande, porque essa madeira você não vai reutilizar ela em mais nada. Tem a perda de cimento, perda de concreto, lajota que quebra, vigota que rompe, que racha pelo transporte. Bem, agora temos as vantagens do steel deck em cima da laje, né? Vamos lá, forro metálico como plataforma de trabalho e armadura negativa. Você não precisa colocar uma armadura negativa, já foi dito, né? E as pessoas podem trabalhar em cima dela. Assim, aquilo lá que vocês estão vendo é um stud bolt, é um conector de selamento. Você utiliza para a laje ficar unida, tanto o concreto quanto o aço. Ele dispensa escoramentos e carpintaria. Você coloca rufos, é outra chapa de aço das laterais. Você não tira isso nunca mais, não precisa. A rapidez na montagem, como foi dito, 50% mais rápido. E a fixação dos conectores de selamento pode ser feita após a montagem. As suas desvantagens. O preço é muito superior numa laje menor. Ou seja, residências, inviável esse sistema. A dificuldade na configuração, ou seja, depois que você comprou o steel deck, para você recortar uma chapa de aço é complicado, mas é possível. Agora, vou falar agora dos custos em geral, que foi gerado por esse comparativo de duas dimensões de lajes. A laje steel deck, ela gasta uma quantidade de uma laje de 1.008 metros quadrados, ela gasta 1.030 metros quadrados de chapas de aço. A laje convencional nessas mesmas dimensões, ela gasta 171 vigotas. Numa dimensão, a laje de steel deck de 108 metros quadrados, ela teve um gasto de chapas de aço de 114 metros quadrados de chapa. E o comparativo do preço também foi o seguinte: a laje steel deck, ela apresenta um gasto só de matéria-prima de chapas de aço R$ 44.551 na laje de 1.008 metros, sendo que a laje convencional ela é bem mais inferior ao valor das vigotas, R$ 9.576. Nessa tabela nossa, comprova que a laje convencional em dimensões menores, ela tem um custo de 20% um custo de 20% menor. Já em dimensões maiores, a redução de custo dela é invertida, ela gasta mais em dimensões menores, provando que o steel deck para dimensões maiores ele tem menos custo, ele sai mais barato do que uma laje convencional. Por exemplo, você vai fazer uma laje num galpão, é preferível você fazer essa laje com steel deck do que laje convencional, porque você vai ter um custo menor, vai ter uma entrega mais rápida da obra e vai ter menos perda de material. Já a laje convencional não é muito viável para obras grandes. Ou seja, concluindo, o steel deck é inviável para residências e tudo mais. Quando você chega a uma empresa, uma indústria, que você precisa colocar a sua indústria, a sua laje para funcionar, ou seja, se você vai construir uma loja e você precisa ter o seu lucro bem mais rápido, você vai construir com material mais rápido. Você não vai demorar dias, semanas, esperar a cura, o concreto e tudo mais. Você quer aquilo o mais rápido possível. E o steel deck te possibilita isso. Assim como ele possibilita você colocar vários pavimentos ao mesmo tempo. Você pode fazer concretagem de 2, 3 pavimentos, 4, tanto faz, ao mesmo tempo, diferente da laje convencional, que você precisa escorar e
Se você explorar, você não tem essa possibilidade de colocar o concreto em cima e trabalhar depois. Boa noite. Queria deixar ressaltada aqui a informação, agradecer à União Gonçalves pelos dados, a Pavimir e a Revita Mix pelos dados fornecidos para a gente.